Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Tudo com o Duda Elisa. Nós estamos de volta com muita alegria agora toda semana, trazendo conteúdos importantíssimos para a sua vida, seu bem-estar. Gente, é muita informação de valor que esse programa está trazendo, tá? Cada dia mais. E nessa temporada ainda melhor, ainda mais rica de conhecimento para vocês. Muito feliz com isso, tá? Antes da gente começar, deixa eu contar um pouquinho, né, sobre o Pode Tudo, que é uma produção, uma realização da produtora Focus. Então, nosso agradecimento aí de antemão. Você que precisa de fotografia, filmagem para casamentos, 15 anos, batizados, aniversários em geral, eventos, essa empresa está no mercado há mais de 30 anos, oferecendo o melhor em fotografia, registrando seus melhores momentos e eternizando com muita qualidade e amor, que é o nosso diferencial, né? Além de tudo, temos parceiros com a gente aí, Menina Marrenta, há muito tempo, trazendo também o melhor da moda com preço justo. O site Minas Informa, o site que tem tudo da nossa região, gente. Entra aí, www.minasinforma.com, para você ficar ligadinho nas últimas notícias. E também, claro, Padaria Sônia, trazendo aí do nosso forno para a sua mesa, as melhores, maiores delícias para os nossos convidados. Agora sim, ufa, vamos respirar aqui, porque a convidada de hoje é muito especial. Eu tô recebendo hoje a Alessandra Menezes, nossa pastora, psicanalista, mentora, escritora. Essa mulher que é um exemplo e inspiração pra gente, tá entregando muito conteúdo maravilhoso na internet todos os dias. E eu fico aqui arrepiada de recebê-la, porque eu sei que hoje vai ser tremendo o nosso encontro. Bem-vinda, pastora, seja muito bem-vinda. Olá, o prazer é todo meu. Estou feliz em estar aqui com você, com vocês. Me sinto privilegiada e eu tenho certeza que você vai ser impactada, não é isso mesmo? É isso mesmo, gente. Nosso episódio está muito especial. Como eu falei, são muitas qualificações, né? Eu vou chamá-la de pastora porque eu conheço há muitos anos e é assim que a gente já chama. Mas são muitas qualificações que essa mulher tem e uma história incrível. Pra gente começar, para as pessoas entenderem, me conta um pouquinho dessa diferença. Quem que é a pastora Alessandra? Quem que é a psicanalista Alessandra Menezes? Onde elas se encontraram? Depois eu vou perguntar um pouquinho mais sobre a história, minuciosamente, mas me conta um pouquinho dessas duas áreas da sua vida, pastora. Sim, então vamos lá. Primeiramente, pastora Alessandra. Por quê? Porque o ministério, ele veio antes da profissão. E eu não sei se vocês sabem, mas então eu quero deixar bem claro que o ministério de pastora, de pastorear, isso não é uma profissão, é um chamado, a qual eu nem imaginava que eu estaria exercendo o ministério como pastora. Não estava nos meus sonhos, mas como eu estou dizendo, o chamado de pastorear não é uma profissão, é algo que o Senhor me chamou. E eu diz assim, Senhor, eis-me aqui. E aí, passado-se algum tempo da minha vida, alguns anos, eu quis aperfeiçoar o chamado de pastora com uma profissão. Mas eu não queria sair do propósito, porque o propósito a qual o Senhor me confiou é pastorear, e eu amo fazer isso. Então eu procurei algo que alinhasse com esse ministério, e aí foi aí que eu encontrei a psicanálise, e através da psicanálise nós podemos fazer essa junção, que é o chamado do ministério, que é isso que é essencial, e ao profissionalismo, que é a psicanálise, as duas junções, a fé e a ciência. O chamado de pastora, a fé, e a psicanálise, a ciência. E nós sabemos que as duas coisas, elas andam juntos. A fé e a ciência, elas se casam. Ai, gente, entendi. Amém. Vocês estão entendendo. Então, primeiro ela já era pastora, né? E aí depois iniciou o curso. E agora atua há quanto tempo, pastora Alessandra? Como psicanalista tem 4 anos. Muitas vidas já impactadas? Muitas vidas impactadas. Eu tenho ajudado, né? Chegam todos os dias, né, no meu consultório, mulheres feridas, mulheres que viveram traumas no passado, mulheres que hoje são adultas, mas que dentro delas existe
uma criança interior ferida. E graças a Deus, e graças, né, ao meu chamado de pastora e a minha profissão de psicanalista, eu tenho ajudado muitas mulheres a se encontrarem, a se ressignificarem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos vendo, inclusive, sobre a vida dessas mulheres, né? Muitos relatos lá no seu perfil. Um assunto ainda mais recente, né? Porque ela aborda vários assuntos que vem ajudado a gente bastante. Mas é a maternidade abusiva, um assunto que a gente vem falando muito lá no seu perfil. A gente está assistindo algumas coisas ali. Vem um livro também que a pastora escreveu recentemente. Nós vamos falar dele também. Mas, de antemão, para quem não entende, né? Um termo um pouquinho mais difícil, o que seria essa maternidade abusiva? Sim. Antes de eu falar da maternidade abusiva, eu gostaria de falar um pouquinho da minha pessoa, tá bom? Vai ser um prazer. Então, vamos lá, né? Eu me chamo Alessandra, como já foi apresentado. Eu sou casada com André Menezes, já tem 30 anos que nós somos casados e nós temos uma filha de 28 anos, que é a nossa primogênita, Larissa. Eu tenho um filho de 23 anos, João Paulo, e tenho uma filha de coração que Deus ele me presenteou, me dando uma filha de coração que é a Ana. Então eu tenho 3 filhos, graças a Deus. Bonita, gente, grande, né? Isso, e tenho um neto que é o meu amor, Isaac, tem 3 anos e meio. Isaac é uma bênção na nossa vida, né? Tem o meu genro João, a minha nora Emanuela, enfim, a minha família é o meu maior ministério. O meu maior ministério é a minha família. Então, por isso que eu pedi para poder estar falando da minha família, porque eu não sou nada sem Deus e a minha família. Amém. Depois de Deus, a minha família está em segundo lugar, né? E aí, agora respondendo, maternidade abusiva. Então vamos lá. Para eu explicar melhor para vocês, eu vou falar de mim. Eu vou falar da minha experiência que eu tive. Por isso é que, claro, eu estou aqui. Não é simplesmente entregando conteúdo, mas é falando também da minha vivência. Eu vim de um lar, né, de uma família disfuncional, porque a minha mãe, com certeza, ela foi vítima da vítima e eu fui vítima da vítima. Na minha infância, a minha mãe, claro que ela me amou sim, mas ela me amou do jeito dela, não da maneira que eu precisava. Ela mais cuidou do que amou. E eu comecei a transferir esse mesmo comportamento para minha filha Larissa. Gente, olha para vocês verem, quando eu ainda era adolescente, eu ainda era jovem, eu falava assim, quando eu casar, eu ter a minha família, eu não vou cometer esses mesmos padrões com a minha filha, com os meus filhos. Só que quando foi chegando um momento da minha vida, eu com a minha filha Larissa, a hora que eu vi, eu estava reproduzindo, cometendo os mesmos padrões que a minha mãe havia cometido comigo lá atrás. Eu cuidei muito bem da minha filha e demonstrava-se amor também na infância dela. Mas quando chegou no momento que a Larissa mais precisou de mim, que era o momento da adolescência dela, eu comecei a repetir para ela o abuso que a minha mãe repetiu comigo na minha adolescência. Esse abuso seria atitudes que te feriram, assim. O que foi esse abuso? Porque a gente pensa em abuso, a gente pensa em bater, chicotear. Como que foi isso na sua infância? E depois me conta como que foi com a Larissa. Tá, na minha infância com a minha mãe, foram muitos, né, abusos psicológicos, emocionais, muitos gritos, dizendo que eu não ia conseguir nada, que as minhas primas eram melhor do que eu era burra. E teve também algo que me marcou muito, 2 episódios que me marcou muito na minha infância, foi quando a minha mãe, ela queimou as minhas mãos, a minha mão e da minha irmã mais velha, foi queimada porque nós fomos pegar uma moedinha
num cofrinho. Eu não sei se vocês lembram que antigamente juntava-se dinheiro nesses cofrinhos. E eu fui, juntamente com a minha irmã e com uma prima, nós pensamos assim, vamos pegar uma moedinha de 10 centavos para nós comprarmos 3 balinhas. Porque naquela época, com 10 centavos, nós comprávamos 3 balinhas. E era o que nós queríamos naquela época. E aí nós sabíamos que uma prima nossa, ela juntava, a minha tia, juntamente com ela, juntava essas moedinhas. E aí que nós tivemos a ideia de ir lá, abrir o cofre e pegar apenas 10 centavos. E assim nós fizemos, pegamos os 10 centavos e compramos essas balinhas. Só que a alegria, ela durou muito pouco. A minha mãe, ao saber que eu e a minha irmã teríamos participado dessa arte, dessa coisa que nós não deveríamos ter feito isso, porque eu entendo que é errado a gente mexer em algo que não é nosso, eu entendo que é algo que nós não deveríamos fazer. A minha mãe deveria sim ter nos corrigido, sim, porque o pai, ele precisa corrigir os seus filhos. Até a palavra de Deus diz que nós precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve andar para que mais tarde ela não desvie. E a própria palavra de Deus nos ensina que nós precisamos corrigir os nossos filhos, se necessário for, até mesmo com vara. Então eu não sou contra a correção, mas a maneira que a minha mãe corrigiu foi pegando a minha mão e da minha irmã e colocando no fogo. E quanto mais eu gritava, eu pedia para ela parar. Quanto mais eu pedia, mais ela colocava a minha mão. E eu dei essa engasgada porque é como se eu estivesse voltando lá atrás. E eu lembrando, tem tantos anos. Hoje eu estou com 49 anos. E tem tantos anos. Eu creio que nessa época eu acho que eu tinha 6 anos. Então faz muito tempo. Eu já estou curada. Eu já estou curada dessa ferida. Mas não é porque nós estamos curadas que você não vai lembrar. Hoje eu não lembro mais com dor, mas durante muitos anos eu lembrei isso com muita dor, porque a minha mão, ela começou a soltar pele. E a palma da mão da gente é muito sensível. E depois, né, desse acontecimento trágico, a pele da minha mão começou a soltar durante muitos dias. E para minha mão voltar a ficar como era, demorou mais de 30 dias. Eu e a minha irmã ficamos impossibilitadas de ir à escola, né, por causa desse acontecimento. Sua irmã também teve essas feridas, é terceiro grau, né? Terceiro grau, é. A minha irmã mais velha, mas parece um dia eu conversando com a minha irmã, ela é bem mais velha do que eu, e olha para você ver, ela custou lembrar deste acontecimento. Ela não lembrava. Talvez ela já tinha vivido tantos ruins também, que ela acostumou com aquela história, aquilo foi só mais um. Porque por ela ser mais velha, às vezes ela já vinha passando outros abusos, né? Isso mesmo. Mas para mim, isso ficou assim na minha memória, né? Eu cresci com aquilo. Então eu entendi que aquilo era uma maneira certa de corrigir o seu filho. Porque minha mãe, que me amava tanto, que mostrava-se tão protetora, para ela me corrigir de algo que eu tinha feito errado, ela agiu daquela maneira. Então, automaticamente, eu reproduzi isso com a minha filha Larissa. Eu não cheguei a queimar a mão dela, mas era de uma maneira muito agressiva. Eu era agressiva, eu era bruta, não somente nas palavras, as palavras principalmente. Eu dizia para Larissa, Larissa, tudo que você pega, tudo que você coloca a mão, não vai para frente. Larissa, por que você é assim? Você é uma menina diferente de todas as outras, você não vai dar certo na vida. Larissa, você é muito teimosa. Larissa, você é muito burra. Larissa, você não faz nada que presta. Larissa, nada do que você faz dá certo, Larissa. Então era aquelas palavras grosseiras em cima dela. E quando eu ia corrigir também, eu cheguei a corrigir de uma maneira muito ríspida. Eu pegava ela pelo cabelo. Teve uma vez que... E ela nova ainda, papai? Ela nova. A Larissa com 6 anos, 7 anos de idade, 5 anos, ainda bem nova, né? Eu cometi essas agressões com ela. Eu lembro que algo que
né, que machucou muito ela, mas eu já retratei isso com a minha filha, foi quando ela fez algo, uma travessura com o irmão dela, o João Paulo, né, que é mais novo. Ela brincando com ele foi e bateu a cabeça no chão e de repente deu um galo na cabeça dele. Eu escutei ele chorando, chorando. Quando eu vi aqui o galo na testa dele, eu me desesperei, eu fiquei descontrolada. Mas o que eu poderia ter feito? Ter perguntado para ela: Larissa, o que aconteceu? Sem eu perguntar para ela, eu já fui pegando a Larissa, joguei a Larissa no chão. E eu peguei o meu pé e coloquei em cima do pescoço dela. E coloquei em cima da cabeça dela e disse para ela: isso é para você aprender, nunca mais você judiar do seu irmão. E às vezes ela nem tinha judiado, né, pastora? Às vezes aconteceu aquilo ali. Verdade. E em que momento? Ela estava brincando com ele. Ela também era nova, isso, né? Depois que tudo passou, ela disse assim: mãe, eu estava somente brincando com meu irmão. A gente não tem maturidade para essas coisas quando é jovem. E aí, nesse momento, os dois muito novos, você percebeu assim: não, tá demais. Em que momento que você pôde perceber, antes de fazer a psicanálise, que estava sendo um pouco excessivo? Ou você só conseguiu perceber isso depois de ter estudado? Não foi depois de ter, né, estudado a respeito da psicanálise, porque mesmo entendendo da palavra de Deus, eu estudo, eu medito na palavra de Deus, né, dia e noite, porque a palavra de Deus é o meu amparo, é tudo que eu preciso, é o meu manual. O meu maior manual é a palavra de Deus. Mas mesmo entendendo isso na palavra, que eu fazia de maneira errada, mas alguma coisa dentro de mim me impedia de agir conforme aquilo que eu mesma estudava na palavra. Então, mesmo conhecendo a palavra, eu negligenciei isso algum tempo na minha vida. E eu fui começar a fazer psicanálise. E olha, que eu fui estudar psicanálise era simplesmente para ter uma profissão e para eu poder ajudar as pessoas da minha igreja. Porque eu dizia para mim mesmo: eu sou bem atuante, eu sou uma pessoa bem estruturada, eu não tenho problema no meu casamento, eu não tenho problema com os meus filhos. Eu me achava a mãe perfeita por eu estar na igreja, por eu ser pastora, por eu conduzir bem a palavra de Deus, manusear bem a palavra de Deus. Então eu falei: eu vou fazer psicanálise só para poder ajudar as pessoas, contribuir, porque eu mesma não preciso, porque eu já estou ressignificada. Eu não tenho problema nenhum. Foi aí eu fui para encontrar a psicanálise e eu digo que foi a psicanálise que me encontrou. Nesse momento eu fui encontrada pela psicanálise, a qual a psicanálise começou a me virar do avesso. E a qual eu entendi quão ferida eu era, quão machucada eu era e que eu estava ferindo, sangrando em cima de pessoas que não tinha nada a ver. Então, que eu precisava ser curada antes de eu ajudar as pessoas, eu precisava rever a minha vida. Foi aí que eu digo que a psicanálise, ela me encontrou. E aí que você encontrou dentro dessa ferida, né, ali aberta, um trauma, né, vamos falar assim, um trauma que precisava ser curado antes mesmo de você curar outras pessoas, Verdade. Ajudar outras pessoas, né? Então, a gente tá falando aqui, ó, queria perguntar, já vimos, né, o que levou ela a estudar o assunto também, que era ajudar as pessoas, já estava dentro da igreja, no posicionamento que muitas pessoas pedem uma oração, pedem um conselho, né? Já era uma mãe de família, com uma família estruturada e tudo mais, então a gente já passou por aqui. Eu queria saber da vivência como mãe também, você já falou um pouquinho, mas principalmente como pastora e psicanalista, influenciou nesse tema da maternidade abusiva. Por quê? Querendo ou não, a gente está falando aqui, né, que a Bíblia sempre foi o seu alicerce. Sim. Você sempre, na palavra de Deus, encontrou ali mais direção do que em qualquer curso, vamos falar assim. Mas como que isso pode afetar diretamente nesse tema, em abrir a sua mente sobre a maternidade abusiva e a palavra de Deus? Você consegue linkar pra gente um pouquinho? Sim.
eu entendi, até conhecendo a psicanálise, porque é dito na própria palavra de Deus, o conhecimento liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. E a psicanálise foi algo que eu conheci. Quando eu conheci, começou a trazer libertação, começou a trazer cura para minha vida, e a qual eu comecei a identificar também que eu, como pastora, eu estava até mesmo errando na minha maneira de rebanhar as minhas ovelhas, os fiéis a qual o Senhor colocou para me pastorear. Por quê? Porque uma pessoa, ela ferida, ela vai ferir. Uma pessoa ferida, ela vai ferir. Né? Mesmo de maneira inconsciente. É claro que eu fazia isso de maneira inconsciente, mas eu fazia. Eu comecei a reproduzir isso até mesmo nas pessoas da minha igreja que estavam perto de mim. E aí eu entendi também um outro agravante, que nós vemos isso dentro das igrejas, é a religiosidade. Aí eu descobri que eu era muito mais religiosa do que temente a Deus. Hoje eu posso dizer e afirmar com propriedade que eu, pastora Alessandra, hoje eu sou uma mulher que temo muito mais a Deus. Eu sou uma mulher muito mais espiritualizada do que uma mulher religiosa, porque antes eu era muito religiosa. E eu impedia, para mim, esse negócio de psicólogo, de psicanálise, de fazer terapia. Tava tudo errado. Tinha que tudo só errado. Fazer o que tá na Bíblia. Tinha que só fazer o que está na Bíblia. Não, isso tudo é coisa maligna, são espíritos malignos. Uma pessoa que precisa de fazer terapia é uma pessoa que não tem Deus. Então eu generalizava isso. Olha para você ver o que a religiosidade ela faz conosco. Verdade. E durante muitos anos, exercendo o ministério, mas eu agia dessa maneira religiosa. E aí, por isso que eu digo que a psicanálise, ela me encontrou. E eu pude fazer essa junção da fé e da ciência. E hoje eu tenho vivido uma outra maneira. Eu não vou dizer que não é uma nova versão da Alessandra. Eu até não gosto muito de dizer isso. Então, o que aconteceu com você? Eu ressignifiquei. Eu entendi algo que estava me ferindo, algo que estava me machucando, e aí, através da palavra, a palavra de Deus, ela se tornou-se de uma maneira muito mais clara para mim. Não que a palavra não era clara, mas a religiosidade... Fez muito mais sentido, né? Vamos falar, fez muito mais sentido. Isso aí, me impedia de enxergar o tão forte que a palavra de Deus é. A religiosidade impedia de eu viver exatamente o que Deus esperava que eu vivesse. Então, por isso que eu digo que a psicanálise me encontrou. Essa junção da fé e da ciência trouxe algo extraordinário para a minha vida. E hoje eu tenho vivido uma nova história. Hoje, sim, eu sou uma nova mulher, transformada pelo poder de Deus, transformada pela palavra de Deus, e também transformada, ressignificada através da psicanálise. Muito bacana, pastor. E aí nós já quebramos um tabu muito grande. Eu falo até por mim, eu já fiz psicanálise há mais tempo, uns 5 anos, eu acho. Terapia, você fez... Como psicanalista mesmo. Sim. Aí, na época, eu fiquei com a cabeça um pouco confusa, assim, entre o meu coração, que já tinha estudado a Bíblia há mais tempo, e o que eu acreditava dentro de um casamento, dentro de tudo isso, e dentro do que eu falava na minha terapia, sabe? Eu pensava, não, mas... às vezes ela falava pra mim assim, mas o seu subconsciente já sabe disso há muito tempo. Você vem reclamando disso há muito tempo. Aí eu falava, de Deus esse trem não é. Eu não vou voltar muito lá, porque tá falando pra eu fazer uma coisa que eu não acho que é certo diante do que a gente tá acostumado a aprender sobre a palavra de Deus, diante do que nós fomos... ensinados. Mas, então, a gente já consegue enxergar que não existe essa isso é um preconceito mesmo, verdade, né? Verdade. Porque Deus também não nos quer infelizes, não nos quer presos com a certeza. uma coisa que... Deus nos criou para sermos livres, para a gente ser plena, né?
Sim. Deus, ele criou. Na palavra de Deus, nós encontramos isso. O tempo todo, o Senhor, ele nos chama para a liberdade. Cristo, ele morreu em nosso lugar para que hoje nós fôssemos livres. Essa obediência, então, ela independe da gente se sentir infeliz, preso. Não, a gente consegue obedecer a Deus, né, sem esses limites. A gente está falando, gente, é muito entre linhas, né, mas eu vou tentar até falar as claras. Muitos casamentos são infelizes, né, porque as pessoas querem ficar para sempre naquele casamento e acreditam que Deus vai te prender para sempre naquele casamento. Muitas relações familiares são infelizes, como de mãe e filho, numa relação abusiva, não consegue se libertar, mas ela acredita que tem que honrar a mãe dentro daquilo ali. Como funciona, por exemplo, esse honrar pai e mãe dentro desse perdão da maternidade abusiva? Vamos falar aí que o pessoal já consegue entender. Isso. A palavra de Deus nós vemos na Bíblia, isso é bíblico, que nós temos que honrar pai e mãe. Isso é um princípio bíblico e princípio é inegociável. Nós não podemos negociar. A Bíblia disse que os filhos têm que honrar pai e mãe. E existe uma promessa para esse princípio. O princípio é honrar pai e mãe. E qual é a promessa? Que quando o filho honra o pai e mãe, ele vai viver muito tempo na terra e tudo que ele fizer vai dar certo. Benção. E hoje nós vemos assim, é claro que tem exceções, mas hoje nós vemos muitos filhos desonrando os pais. E hoje nós temos visto, né, um índice grande de morte de jovens, adolescentes, pessoas que a sua vida tem sido assim, exterminada antes da hora. Eu digo, porque todos nós vamos morrer, claro que todos nós vamos morrer, mas tem pessoas que elas antecipam a sua morte. E quem são as pessoas que antecipam a sua morte? Aqueles que não conseguem honrar pai e mãe, porque isso é um mandamento com promessa, e mandamento não é para ser questionado, mandamento é para ser obedecido. Mas também nós vemos muitos filhos hoje que não conseguem honrar pai e mães. Não é simplesmente porque eles não querem, porque uma pessoa que foi muito machucada, muito ferida da infância, vai ter essa dificuldade, né? Ela vai ter essa dificuldade. Como fazer isso, pastora? Conta pra gente. Como conseguir liberar esse perdão, honrar o pai e mãe diante de uma infância como a sua, por exemplo? Através de terapia. Não tem outra solução, Não né? tem outra solução. A solução, o caminho mais assertivo é fazer terapia. Porque terapia é vida. Através da terapia, nós conseguimos, né, porque eu sou psicanalista clínica cristã, né, que eu vou colocar Deus ali para os meus pacientes, mas Deus minha essência. A minha essência é Deus, isso é o que nós respiramos. E é claro que ali nas minhas sessões eu não vou falar de religião, eu vou falar de Deus. Claro que tem muitos pacientes meus que eu tenho mais flexibilidade de atuar com eles nessa questão, então fica-se muito mais fácil. Mas terapia é vida, o caminho para você conseguir quebrar padrões, para a gente vencer traumas geracionais, para a gente poder ressignificar. A terapia, ela tem esse leque, a terapia, ela tem essa autoajuda, e não é só uma autoajuda, é a autocura. Deus, ele tem poder de curar. Deus, ele cura, é fé. Deus, ele cura, isso é fato. E a ciência, a psicanálise, ela tem o poder de nos proporcionar a autocura. A terapia, ela vai nos levar a conscientizar de traumas que ficam numa parte do nosso consciente que é chamado de inconsciente, porque no inconsciente fica armazenado
as nossas dores e os nossos traumas. E o que a psicanálise tem poder de fazer? A terapia ela faz essa junção, traz do inconsciente para o inconsciente, levando o paciente ele entender que ele precisa dar um novo acontecimento, ressignificar aquela situação. E aí é que entra, né, nós terapeutas, que nós conseguimos fazer essa junção. E isso acontece no consultório. Eu atendo de maneira presencial e de maneira online. Então foram muitas pessoas que eu já consegui levar à autocura através da terapia. Gente, glória a Deus, muito linda, viu, a história, e muito bacana o trabalho que você vem fazendo também, pastora. Mas eu fiquei curiosa, né, gente? Como assim? Como foi o momento de sentar com a Larissa e falar, olha, Larissa, eu acho que eu errei. Eu, mãe, pastora, tô sempre muito bem, chamando atenção, muito bravo, mas eu acho que eu me excedi, que não era culpa sua. Como foi essa conversa? Ou você só mudou o seu comportamento e foi perceptível? Porque hoje vocês são muito amigas, né? Graças são melhores a Deus, amigas. graças eu acho a a coisa Deus. mais linda. Vestem mais ou menos ali igual. Ela é minha melhor juntas, amiga. Né? Então conta pra gente como que foi isso. Foi só uma mudança de comportamento ou vocês tiveram uma conversa? Nós tivemos uma conversa. Eu a chamei para uma conversa. Se eu dizer para você que foi fácil, não foi fácil. Porque você quebrar padrões é muito difícil. E aí já tem assim, né, o ego, o orgulho. Você precisa se despir do orgulho e se vestir da humildade. E deixa eu dizer para você, curar não é fácil, curar dói, mas é necessário. Então eu tive que me submeter a isso, né? Me despir do orgulho e me submeter à humildade. Foi quando eu chamei a Larissa para uma conversa. E eu disse para ela, olhando para ela, falei, minha filha, eu quero te pedir perdão. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu te anulei. Por todas as vezes que eu, em vez de ajudar você levantar a sua autoestima, eu te diminuí. A linguagem de amor da Larissa é a mesma que a minha. Qual que é a nossa linguagem de amor? Palavras de afirmação. E sabe qual foi o que a minha mãe mais usou comigo? O contrário. Sempre desmerecendo. Sempre me desmerecendo. Sempre tá feio, tal pessoa é bonita e você isso, não. Palavras negativistas. E eu assim com a Larissa. Eu recebi aquilo que eu recebi. Eu também comecei a passar para ela. Então foi aí que eu falei, minha filha, me perdoe por cada palavra. E eu comecei a pontuar. Eu fui bem cirúrgica. Nesse momento. Foi eu e a Larissa. Eu falando com ela cada palavra que eu aferi, cada palavra que estava lá no inconsciente dela, sim, guardado lá. E ela falava assim, mãe, eu já nem lembrava disso. Eu falei assim, você quando não você lembrava. Crescer, você vai lembrar que lembrava. Mas eu falei, minha filha, mas eu preciso fazer isso porque está tudo no seu inconsciente. Na parte do cérebro da gente, onde ficam armazenados as dores e os traumas. Então foi aí, nesse momento, que eu retratei com ela, pedi perdão para ela, chorei. Foi um momento a qual nós nos abraçamos, nós choramos muito, muito mesmo. Foi um momento curador, foi um momento a qual eu orei por ela, quebrando, declarando ali, quebrado todas as palavras contrárias que eu havia lançado sobre a vida dela. E eu fiz uma oração abençoando ela. Foi assim um momento assim curador, um momento transformador para mim e para ela. E para ela, com certeza. Inclusive, a Larissa é mãe, né? Ela até falou do netinho dela aqui já. Nunca, em momento nenhum, Larissa passou algo desse tipo de comportamento pra ele. Pro Isaac, né? não. Ela Graças foi muito a leve, Deus, muito não. tranquila. Larissa é uma menina linda, eu trabalhei com ela. Menina linda, super capaz, super comunicativa. Então, eu imagino pra ela como que era também esses momentos, né? De cobrança. Uhum. Porque vem de uma família conservadora, uma mãe muito bonita, pais pastores. Era uma cobrança muito grande. E é uma bênção agora já isso tudo ter ficado no passado, né? E você tá ajudando tantas e tantas pessoas. Graças a Deus. Eu queria falar também um pouquinho sobre essa dificuldade, falando em pessoas conservadoras na igreja, né? Você convive muito com pessoas da igreja e também pessoas que não são da sua igreja, mas lá as pessoas têm esse costume dos mais conservadores serem mais bravos, mais rígidos. Sim. Deus mandou corrigir com isso e com aquilo. Qual que é a diferença dessa mãe abusiva
agressiva para uma mãe exigente, uma mãe, até perdi a palavra aqui, para uma mãe realmente que faz o que tem que ser feito, que faz o filho andar na linha? Qual que é esse limite, você acha? Porque a gente viu também que violência não é só encostar, né? Tem essa violência psicológica também. O que você poderia aconselhar de como as mães lidarem com seus filhos? Então, a maneira mais assertiva para retratar isso com o seu filho, com a sua filha no caso, é você primeiro identificando você. Porque eu sempre digo que a mudança que eu quero no outro, ela começa primeiramente por mim. Você precisa reconhecer que às vezes você é uma mãe autoritária, que você abusa demais, que em vez de você ser simplesmente aquela mãe que vai agir com o filho ali, usando, porque a gente precisa corrigir os nossos filhos, né? Como eu mesma falei, porque a própria Bíblia, ela nos dá respaldo da gente poder ensinar. Mas nós precisamos entender, olhar primeiramente para nós, porque senão aquilo que nós vivemos, eu sempre falo isso, parece que eu repito a mesma coisa, mas é porque isso é fundamental, isso é essencial. Se você, mãe, se as mães, primeiramente, você não olhar para você e entender que você precisa de uma ajuda, que você precisa se curar, que você precisa ressignificar, você vai estar cometendo esse mesmo episódio com seus filhos. Então, a maneira mais assertiva da gente educar um filho, da gente chamar a atenção, é por meio da palavra de Deus, é por meio da palavra e através do diálogo. O diálogo, a comunicação, ela é essencial. Algo que eu não tinha com os meus filhos lá atrás, principalmente com a Larissa, hoje é o que mais eu tenho com os meus filhos, principalmente com a Larissa, é através da comunicação, através do diálogo. Muitos filhos têm medo, né, de falar sobre momentos importantes ali com o Isso pai aí, e com a o mãe. que você está dizendo, medo. Sabe o que a Larissa ela tinha de mim? Medo. Não a era Larissa temor, não tinha né? respeito. Hoje ela tem respeito, mas ela tinha medo. Ela chegou uma época da vida dela, muito assertivo isso que você colocou aí. Aí eu tô lembrando de fatos aqui, que nós estando dentro da igreja, e a Larissa começou a mentir. E nós sabemos que, né, isso é contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Deus, ele é verdade. Se Deus, ele é verdade, então Deus, ele não vai com mentira, né? Sim. Alguma coisa ali estava errado. Falou, tava errado. Ensinando ela isso. Isso aí. E a Larissa começou a mentir muito pra mim. Mas por causa de que ela mentiu? Por causa do medo. Ela tinha muito medo. Então, pra ela tentar se safar dos castigos que eram severos demais, as punições que eram severas, ela começou a mentir. Sim. Ela começou a mentir pra mim por causa de quê? Por causa do medo. E aí até então, se você não tivesse descoberto, né, e se libertado disso, com mais mentira, era mais castigo. Mais castigo. A situação da Larissa lá tava difícil. Verdade. E é isso, gente. A gente fala que o medo é muito diferente do temor, né? O temor é o medo por amor. Você tem medo de magoar alguém. Não vou fazer porque essa pessoa vai ficar triste, vai ficar chateada. E o medo é o medo mesmo, né? É uma coisa ruim, um sentimento ruim que a gente tem. Olha, a gente tá falando aqui sobre como romper também ciclos abusivos. Então, já falou um pouquinho sobre isso, que é terapia mesmo, não temos outra saída, né? É muito importante, porque a gente muitas vezes veio de uma família ferida e nem por isso você precisa ferir a sua família, né? Então, é importante mesmo quebrar esse ciclo. O perdão e os limites, né, tem um papel importantíssimo. Você quer falar um pouquinho sobre esse perdão? Porque eu sei que também é difícil, igual a gente falou. Pra você, a Larissa liberar o seu perdão, você teve que liberar pra sua mãe, né? E é complicado, não é fácil. Às vezes a gente lembra da pessoa com uma memória ali afetiva, mas o perdão mesmo é difícil, aquela mágoa fica. Né? E eu, pra poder liberar o perdão pra minha mãe, a minha mãe, ela já não estava mais aqui, porque já tem 26 anos, não, 24 anos que ela faleceu. E eu, para poder liberar o perdão, como que eu gostaria que ela estivesse aqui para eu poder fazer isso, né, presencialmente, como assim eu fiz com a Larissa. Mas aí, para que eu pudesse alcançar essa cura, eu escrevi uma carta para ela. Eu escrevi uma carta
E eu deixei até essa carta, nessa carta ela tem no meu Instagram lá, porque foi a maneira que eu encontrei de alcançar a cura, de liberar o perdão, porque eu carregava muitas mágoas. Quantas vezes eu desejei ser filha de professora minha. Tinha um carinho enorme pela professora, falava, podia ser minha mãe, né? Isso, pensei muitas vezes isso, né? E eu, porque, né, assim, a maneira agressiva a qual minha mãe, ela tratava, e eu entendi que a minha mãe, ela só deu aquilo que ela recebeu. Por isso que eu digo, ela foi vítima da vítima, e eu fui vítima da vítima. Em algum momento, sua mãe, a gente não pautou isso antes, né? Se não quiser falar, não tem problema, mas ela passou por alguma violência doméstica com o marido, com seu pai, alguma coisa, ou com a mãe dela, você sabe alguma coisa desse tipo? Então, assim? Eu lembro que a minha mãe, ela dizia que, assim, os irmãos dela, o pai dela morreu muito cedo, né? Ou seja, ela perdeu o pai muito cedo. Então, aí era a mãe, eles eram tinham 23, minha mãe tinha 23 irmãos. Uma família muito grande. E aí, os irmãos, por não ter mais aquela figura do pai, os irmãos se intitularam como pai. Entendi. E aí não é o mesmo amor, gente. Não é o mesmo amor. É amor, mas, né? Mas não é o mesmo amor. Então, era com muitas correções, com muita agressividade. Então, eu lembro que a minha mãe, ela dizia que os irmãos amavam, mas assim, era muito agressivo, né? Aquela estupidez, enfim. Antigamente, era muita roça, bater com vara. Isso. Então, isso um trabalho bem árduo, né? Veio passando. A minha avó também falava, né, que apanhava com vara de marmelo e tudo mais. E isso vai deixando mesmo os filhos um pouco mais fechados, um pouco mais secos. E eu ainda lembro, assim, quando, né, na minha infância, eu tinha mais ou menos uns 5 anos, eu lembro, assim, que o meu pai, assim, ele era, assim, brigava-se, né, muito com a minha mãe, aquelas questões ali de relacionamentos, e era sempre gritando. Eu nunca vi, assim, só uma vez que eu lembro de ter visto, assim, o meu pai estendendo a mão, que ele ia contra a minha mãe, ou seja, ele ia bater nela, agredir ela, mas ele não chegou a agredir ela até o tempo que eu fiquei sabendo, e sim. E a minha mãe nunca falou que o meu pai havia agredido, mas com palavras, verbalmente, eu ouvi muitas vezes o meu pai, né, assim, agredindo com palavras, eram muitos gritos, né? Eram muitos gritos. Então, ou seja, como eu disse, né, vim desse lar disfuncional. E aí, como a gente falou, né, foi o que ela recebeu, né? Isso, E eu queria saber de você como que isso afeta na vida adulta desses filhos, sabe? Em relacionamentos futuros, por exemplo, quando a Larissa, né, usando o exemplo dela, começou a namorar, se você viu algum comportamento, ou com a autoestima dela, mãe, tô gorda demais porque minha mãe falou, essa roupa não tá bonita porque eu tô feia, que minha mãe nunca me aprova. Como que isso pode afetar a autoestima e também relacionamentos futuros desses Gente, filhos? isso afeta, isso é muito sério, porque afeta. Porque isso durante, né, muito tempo afetou a Larissa nas amizades dela. Aquela dependência. A Larissa, ela se tornou dependente emocional das amigas. Se doava demais. Para ela ser aceita, ela tinha que fazer tudo que as amigas queriam. Então, para ela conseguir ter o amor das amigas, ela se sujeitava a muitas coisas. E aí, né, nos relacionamentos, ela se relacionou, né, poucas vezes, né, questão de namoro, mas, ou seja, ela começou a atrair para ela relacionamentos abusivos. Isso é inconsciente, né, pastor? Isso é inconsciente. A hora que você menos percebe, você já está naquela situação, algo que você não queria, você acaba atraindo para você. E ela atraiu muitas coisas, assim, eu digo coisas assim ruins para a vida dela, tudo por causa disso. E isso traz um impacto muito grande na vida da pessoa. Então, não só em relacionamentos, mas também na autoestima. Parece que a pessoa tá sempre ali dependendo de aprovação, né? Emocional, de amigos, de namorado. Porque minha mãe não me aprovou, então eu preciso me encaixar no meio. Tipo isso, né? A Larissa teve uma época, eu demorei a descobrir isso. Olha pra você ver como que é tão prejudicial você não ser amiga.
a gente não ter comunicação com os nossos filhos. Eu ficava assim naquela preocupação que eu tinha que a minha maneira de demonstrar amor era dando presente, era comprando coisas. Ah, meu Deus, entendi. E aí você foi enchendo ela de coisas. Enchendo de coisas, não, aí eu sou a boa mãe, porque assim minha mãe também fazia. Minha mãe comprava-se muitas coisas, às vezes até escondido do meu pai, porque se meu pai, nessa época, meu pai, assim, ele era mão de vaca. Se ele sonhasse, né? Mas ela queria sentir que estava fazendo alguma coisa por você, isso, né? Isso e assim aí. você fez. E assim eu fiz. E aí a Larissa, um tempo da vida dela, eu fui descobrir isso muito tempo depois. Que a Larissa, ela começou a desenvolver aquela doença, De comprar demais? Não é de comprar demais, que ela comia e depois ela tinha que vomitar. Bulimia. Bulimia, isso. Oh, meu Deus do céu, que pecado. Mas você acha que a bulimia tem a ver com as compras ou com essa necessidade de aprovação do corpo dela? Com essa necessidade de aprovação. Entendi. Com essa necessidade. Era uma ferida que já estava dentro dela, que eu mesma causei. Sim. Que eu causei. Ela queria se sentir linda Ela queria se sentir linda para o mundo, e aí ela fazia isso. Foi quando que nós descobrimos, porque ela começou a ter muitas dores no estômago, muita dor no estômago, e foi emagrecendo muito, até que eu levei ela num gastro. E aí ele conversou comigo e com meu marido, e ele falou que a Larissa estava fazendo isso. Foi aí que o mundo cai, né? O mundo caiu. Querendo ou não, eu, pastora, doença. Uma pessoa conservadora, preocupando em ajudar todas as pessoas, e dentro da minha casa tinha um problema, né? Tinha um grande problema. Que eu, muitas das vezes, eu passava desapercebida. Me preocupava tanto com as pessoas lá fora. Não, tem que mostrar para as pessoas. Não, eu sou aquela pessoa assim, certinho. Nossa casa é um exemplo. Isso. E ela e esquecendo, calada, né? Isso aí, sofrendo calada. Isso aí é uma maneira da pessoa estar gritando por socorro. Sim. E quantas vezes a Larissa estava tentando chamar a minha atenção, mas eu não percebi. Mas graças a Deus que ainda teve tempo, Graças a Deus. Nós atentamos, eu atentei. Por isso que eu digo do Delisa que foi a psicanálise que me encontrou, porque se eu não tivesse ido para esse alinhamento, talvez hoje eu não estaria aqui, com certeza. Eu não estaria aqui para contar para você, né, os benefícios da maternidade e os estragos também da maternidade. É verdade. Ontem mesmo eu tive num culto que o pastor estava falando isso, que essa frase do Deus não escolhe, como é? Não capacita, não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Ele chama aquele que ele capacita, né? Aí ele ainda brincou assim, inventários, né? Que na verdade não tem muito isso na Bíblia. Então, o quão é importante a gente se capacitar, né? Porque como Deus conseguiu abrir a sua mente, iluminar a sua vida, iluminar a sua família a partir do momento que você procurou se capacitar. Isso aí. A gente tem que querer. E a psicanálise foi uma capacidade a mais que eu recebi. Então, e a pessoa tem que querer, né? Às vezes dentro da sua família, na sua casa, com seu filho, você tem uma barreira e não procura uma terapia, não procura nada. Aí também Deus descer lá e falar... Vamos juntar no sofá e fazer uma reunião. Fica difícil, né? A gente tem que achar o problema, identificar o problema e realmente procurar resolver através mesmo de terapia, né? Verdade. E essa carta linda para sua mãe foi pro livro? Como que surgiu a ideia do livro? Nós queremos saber. Porque antes do livro, deixa eu só fazer abrir uma pauta que vem ocorrendo muitos eventos na nossa região também, né? Que você consegue chamar muitas mulheres, isso é incrível. Eu tô doida pra ir em um. Até hoje essa agenda não bateu, mas eu vou no próximo. Eu já falei com minha mãe que eu vou levar ela também. Isso. Diz que os eventos estão sendo muito, muito bonitos mesmo, tremendos, né? Com uma experiência única aí. Essas mulheres que vão nos eventos, a maioria são cristãs, precisa estar na igreja, não precisa, é um chamado, né, exclusivo para o pessoal lá da sua igreja? Não. Me conta um pouquinho do evento em si. Todo mundo pode se inscrever quando você faz, que depois a gente vai falar sobre o livro. Porque o lançamento do livro veio depois de algumas dessas reuniões, né? Foi. Então, essa mentoria que eu faço, né, Mulheres Inabaláveis, e elas, toda vez que eu vou fazer, ela tem um subtítulo. Mas nós estamos aí desde o início do ano, Mulheres Inabaláveis, já fizemos Temperadas para Temperar, Mulheres Inabaláveis, a Essência, e assim vai.
E este trabalho que eu faço com as mulheres não é só com mulheres da igreja. A gente tem o público que são mulheres cristãs, mas deixa eu dizer para você, o meu maior público que vai nessas mentorias não são mulheres cristãs. É para qualquer tipo, pessoas que católicas, evangélicas, enfim, que você também não professa nenhuma fé, porque nas mentorias eu trabalho as emoções. Claro que eu uso a fé, em alguns momentos eu consigo, em algumas ferramentas que eu trago na mentoria, eu consigo linkar a fé com a ciência, mas nós trabalhamos muito o lado das emoções, a cura interior. Como eu disse no início, dentro de toda mulher madura existe uma criança interior ferida. E nessas mentorias eu trato traumas do passado, eu levo as mulheres a entender que é possível sim a gente ressignificar. E foi aí que a partir daí, né, junto com toda a minha vivência com o pastoreio e com a psicanálise, com os meus atendimentos no consultório e com as mentorias que eu faço, é que veio aí, que nasceu um grande sonho que eu tinha de muitos anos atrás, de escrever um livro, mas que durante muito tempo esse sonho, ele ficou morto dentro de mim. Travado. Porque eu pensava, eu ouvi tanto da minha mãe, de algumas pessoas próximas de mim falando que eu não era capaz, que eu era burra, ou seja, é chamado das crenças limitantes, a qual me limitou durante muito tempo, porque crenças limitantes são coisas que as pessoas elas dizem a seu respeito, mas que não são coisas verdadeiras. E você passa a acreditar nisso por quê? Porque são inverdades e você passa a acreditar porque são pessoas que você ama, pessoas que você sabe que te ama e elas falam aquilo, então você passa a acreditar. E aí, durante muitos anos, esse sonho, ele ficou, eu digo que ele ficou incubado dentro de mim, ele ficou meio que morto, né, adormecido. Mas até que um dia, esse sonho, ele se tornou realidade. Glória a Deus. E um belo dia, você falou, vou escrever a carta para minha mãe e vou também escrever o meu livro. Isso. E aí, no livro tem essa carta, a gente consegue acessar ou a carta então, fica no Instagram? Na minha segunda edição do livro, aí vai ter anexado esta carta. Porque Como chama o livro? Conta pra gente. Porque essa carta que você está falando, ela tem no meu Instagram, Isso, né? Eu escrevi para minha mãe e foi um momento meu com ela, mesmo ela não estando aqui, mas eu encontrei esta maneira de fazer, e isso foi curador. Por você, então, isso aí que importa, família, né? E aí veio o sonho realizado que eu escrevi este livro. Cuidei, mas não amei, rompendo ciclos de traumas geracionais. Que bacana, pastora. Conta pra gente só mais uma palhinha sobre o livro. Ele fala sobre a sua história. Sim. E aí, no final dele ali, você deixa uma lição. Ele fala, né? Esse livro aqui fala de toda a minha história com todos os detalhes. E o mais extraordinário, que cada capítulo desse livro tem uma ação. Por que eu quis colocar uma ação? Porque o cérebro da gente, ele mente pra gente. Então, você precisa fazer uma reprogramação mental. Por que a cada capítulo eu quis fazer uma ação? Para levar cada leitor, para ele identificar que é possível ele ressignificar. A cada ação que tem nesse livro, eu passei. Por isso que eu falo, né, do perdão que eu liberei para minha mãe, o perdão que eu dei para Larissa. Aqui no livro tem a carta que eu escrevi para Larissa. Eu escrevi a carta para Larissa pedindo ela perdão, depois de retratar pessoalmente com ela. Eu mandei uma carta para ela, porque a Larissa, ela mora em Belo Horizonte, e nesta época ela já morava em Belo Horizonte. Eu escrevi uma carta e comprei uma cesta muito linda e mandei entregar juntamente com a carta para ela. Foi assim, algo emocionante, foi algo muito lindo, e eu deixei registrado no meu livro. E esse livro, como eu estou dizendo, ele tem, né, cada capítulo ele tem uma ação. Para quê? Para levar o leitor, depois de ler,
ele executar, ele praticar. E conseguir a partir daí... Isso aí, conseguir a partir daí ressignificar. Porque se foi possível para mim, é possível para cada leitor. Gente, que incrível! Eu já fiquei curiosa para ler o livro, que coisa boa! Para o pessoal adquirir o livro, como que funciona? Antes da gente finalizar, porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso, né? Por essas situações. E eu quero saber, quem quer o livro hoje em dia consegue? Pelo Instagram, tem um link no Instagram, como que a gente faz? Sim, lá no meu Instagram você consegue, né? Lá na minha bio lá. Tem o número, né, do WhatsApp, lá você consegue comprar o livro também pelo Instagram. Eu já consegui, né? Tem pessoas que não são daqui, compram o livro, a gente envia também. Né? Então é só você entrar lá no meu Instagram, Alessandra Menezes PC, e você vai ter todas as informações. Vai ser um prazer receber você, um prazer levar para você, para sua casa, para junto de você, aonde você tiver, um pouco da minha história. E eu vou dizer para você, é possível você ressignificar a sua história através da minha história, porque a minha história hoje do Delísia, ela tem curado muitas vidas. Eu costumo dizer que o nosso propósito, ele tem muito a ver com a nossa dor. Aonde você foi mais fragilizada, aonde você foi mais ferida, é ali que Deus, ele mais vai te usar. Tem uma história escrita, né, pra gente, que é naquele tema ali. É isso aí. Temos que buscar. E eu tenho certeza que muitas famílias vão viver agora a plenitude desse amor entre mães e filhos, né? A partir do momento que lerem o livro ou acompanharem também as redes sociais da pastora e psicanalista Alessandra Menezes. E fazendo terapia, né? Fazendo terapia. Inclusive, o pessoal da região consegue fazer presencial. Sim, mas consegue. Você atende online, pastor? Eu atendo online, presencial. Eu tenho meu consultório, onde eu atendo presencialmente, e eu atendo online também. Então, online, Brasil todo, para quem quiser ir, né, fazer terapia com a pastora, eu tenho certeza que vai ser incrível. Vou deixar em todas as minhas redes sociais o Instagram dela também, para vocês agendarem sessões, agora até mesmo pro Brasil todo. Isso. Foi um prazer te receber. Eu vou finalizar aqui com vontade de tomar um cafezinho e continuar no nosso episódio, mas eu vou ter que encerrar. Obrigada por dividir os seus conhecimentos com a gente. Foi uma honra tremenda, gigantesca. Já conheci, já admirava muito e agora ainda mais, né? Pessoal, não deixem de compartilhar o nosso vídeo, tá? E sigam muito Pode Tudo com Duda Elisa, Produtora Focus e Alessandra Menezes, que é o @ não é isso? Isso aí. Alessandra Menezes PSI. Então, um beijo. Isso. E aqui, ó, esse livro aqui eu trouxe de presente pra você. Esse livro é pra você. Fechando com chave de ouro. Isso aqui, aí. gente. Que tudo. Rompendo os ciclos e traumas geracionais. Eu tô doida pra ler já. Eu quero ver as ações que tem que fazer. Isso aí. Né? Porque como mãe, a gente sempre quer melhorar também. A gente sempre isso, e depois você dá o feedback ferida aí. Pra curar. A minha mãe foi uma mãe muito amorosa, graças a Deus. Meu pai também. Mas a gente tem muitos traumas na vida, né? E, infelizmente, não só dentro da família. E eu acho que para viver uma vida plena, a base é o perdão. É o perdão, né? isso mesmo. Então, preciso me reencontrar aí. Tô muito, muito feliz com o livro mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço Obrigadão você. mesmo. Um beijo, obrigada pela presença. E, pessoal, fiquem aí com Deus. Até a próxima, tá? Beijo, beijo.